E acaso para dizer que a estrada da vida começou bem cedo para a recém-nascida. Vamos já de seguida às últimas da redação com o Bosco da Costa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essas são as últimas da redação do Correio da Manhã Canadá. Eu sou Bosco da Costa. Começamos com a notícia que vem de Peel e serve de alerta aos pais. Um bebê foi deixado trancado dentro do carro debaixo do sol quente. A polícia teve que ser chamada e conseguiu quebrar a janela do carro e resgatar o bebê, que foi levado para o hospital, muito desidratado, mas pelo menos agora passa bem. Então fica o alerta aos pais e às mães para redobrar os cuidados com as crianças que ficam no banco de trás. Esse é um erro muito comum, esquecer as crianças no banco de trás. Geralmente uma mudança de rotina, a criança está dormindo, não se percebe que está no banco de trás, trava-se o carro e aí a criança pode morrer, como num dia de hoje, que fez muito calor aqui em Toronto. Inclusive, em recente pesquisa divulgada pelo SickKids, uma criança por ano morre no Canadá trancada em carros em dia de sol quente. Então, fica o alerta. Inclusive, uma coisa muito interessante aos pais e às mães. Tem nos aplicativos de GPS do celular um lembrete para toda vez que você parar o carro, o aplicativo lembrar de você checar o banco de trás. E isso é muito importante porque evita uma situação como essa, que uma criança foi aí provavelmente esquecida pelo pai ou pela mãe no banco de trás. Um erro comum, porém extremamente fatal. Vamos redobrar os cuidados. E temos também uma atualização no caso Chris Sakocha. Chris Sakocha, aquele youtuber anti-máscaras que foi preso semana passada depois de ameaçar pessoas e avançar com um carro contra polícias aqui em Toronto. A atualização é a seguinte: um novo documento apresentado à Corte de Ontário afirma que Sakocha teria planos para matar Doug Ford e outros premiers. Ele teria falado esse plano a uma outra pessoa. Chris Sakocha foi solto pela polícia sob fiança e permanece sob investigação. E temos também um alerta que vem de Northwestern Territories. A população de Fort Good Hope teve que ser evacuada por conta de uma enchente. Isso mesmo, cerca de 5 casas já foram inundadas por conta de uma elevação nos níveis do Mackenzie River. Essa elevação do nível do rio acontece geralmente nessa época de primavera por conta do degelo. O gelo derrete e aí o nível eleva-se. Cerca de 5 casas, como já falei, foram inundadas, mas por precaução, toda a população daquela região, onde houve uma elevação maior do que o esperado, foram já evacuadas. E um caso extremamente controverso aconteceu essa semana em Quebec. Um urso que estava à solta ao norte da província foi capturado e depois sacrificado pelas autoridades de Quebec. Vários grupos de direito dos animais que inclusive participaram das tentativas, né, de captura desse urso que estava solto, emitiram uma nota de repúdio à atitude das autoridades de Quebec, que capturaram o urso e sacrificaram o animal posteriormente. Segundo as autoridades de Quebec, agora vamos ver o outro lado. Segundo as autoridades de Quebec, o urso teve que ser sacrificado porque, segundo eles, já estava acostumado a ambientes urbanos e à presença de humanos, o que significaria que ele poderia futuramente voltar a interagir em um ambiente urbano e colocando outras pessoas em risco. Segundo as organizações de direitos dos animais, as autoridades de Quebec teriam se comprometido a soltar o animal em uma floresta, mas não o fizeram. Então fica aí a briga de versões entre a província de Quebec e também as organizações de direitos dos animais. Segundo as autoridades de Quebec, o urso tinha cerca de 1 ano e meio e provavelmente estava à procura de comida. E aqui em Ontário foi registrada a primeira morte
por conta dos raros efeitos adversos de coágulos sanguíneos depois da vacinação da AstraZeneca. É a primeira morte registrada aqui em Ontário. A lembrar que a província suspendeu a vacinação com AstraZeneca para a primeira dose e todas as vacinas de AstraZeneca que agora estão em estoque aqui na província de Ontário serão destinadas apenas para as pessoas que já tomaram a primeira dose. A pessoa que morreu, segundo informações da província de Ontário, tinha na faixa dos 40 anos de idade, tomou a primeira dose e algumas semanas depois desenvolveu esse efeito colateral dos coágulos no sangue e veio a falecer. E agora um desdobramento aqui em solo canadiano da crise internacional gerada pela prisão do jornalista bielorrusso Roman Protasevich. A lembrar, esse jornalista bielorrusso é crítico ao regime da Bielorrússia e estava num avião que partia da Grécia para a Lituânia. Esse avião, ao cruzar o espaço aéreo bielorrusso, foi desviado pelas autoridades da Bielorrússia e ele foi preso em solo. Trudeau, assim como diversos líderes internacionais, criticaram duramente essa prisão e esse desvio dessa aeronave. E agora chega a resposta da Bielorrússia à crítica de Trudeau. A partir do dia 1º de setembro, a embaixada da Bielorrússia em território canadiano será fechada. Essa não foi a primeira vez que Justin Trudeau criticou o governo da Bielorrússia e também já havia implementado sanções contra o país europeu depois das últimas eleições em que foram denunciadas fraudes nas eleições lá da Bielorrússia. A lembrar que a Bielorrússia é governada por Alexander Lukashenko, que para muitos é considerado o último ditador da Europa. Essas foram as últimas da redação. Voltamos ao estúdio.